Olá, muito obrigado por nos receber em sua casa e participar conosco do Começo de Conversa. Um programa de entrevistas diferente, um bate-papo franco, aberto, sem censura. O Começo de Conversa promove uma série de entrevistas especiais com os candidatos a prefeito de Caratinga. Uma forma de ajudar o eleitor a conhecer melhor os candidatos e fazer uma boa escolha na hora do voto. Nosso convidado de hoje é natural do norte de Minas, mas é filho de caratinguenses. Por conta de sua profissão, já morou em várias cidades mineiras, mas escolheu Caratinga para viver e criar seus filhos. Já aposentado, entende que está em um bom momento de devolver à cidade tudo de bom que tem recebido dela e cumprir a missão de servir os cidadãos caratinguenses. Para isso, candidatou-se ao cargo de prefeito de Caratinga pelo DEM, Democratas. Não saia daí, você saberá quem é em um minuto. Já já nós voltamos. Estamos de volta com o Começo de Conversa, dando sequência a um programa especial sobre as eleições municipais 2016. E hoje recebendo aqui, nos estúdios da UNEC TV, o candidato do DEM, Democratas, o Wellington Moreira de Oliveira, o doutor Wellington. Doutor Wellington, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Te agradeço a oportunidade. Nós formatamos esse programa em 3 blocos. Nesse primeiro bloco, nós queríamos apresentar para o cidadão caratinguense, o cidadão, o Wellington. E queria que falasse da sua saída lá de Januária. Você nasceu no norte de Minas. Exato. Em Januária, não é isso? Exato. Cidade de uma região pobre. Januária está dentro de um contexto da parte mais pobre de Minas Gerais. Exatamente. Como é que um menino sai de Januária e vem ser candidato a prefeito em Caratinga? Bom, meus pais residiram na cidade de Januária em 62, quando lá existia a função de professor do Estado. Lá nasci e, ainda criança, bem pequeno, nós fomos posteriormente transferidos para Serra dos Aimorés, também quase divisa com o Estado da Bahia. E em 70, meus pais mudaram para Belo Horizonte, juntamente com toda a família. E daí nós começamos a estudar em escola pública em Belo Horizonte, né? No segundo grau, nós já fizemos uma escola particular, mas uma escola em que nós tínhamos um grande problema, que às vezes no final do mês não tínhamos condições de estar fazendo o pagamento da mensalidade, então atrasava 1 mês, 2 meses, mas com a conversa com a direção da escola, a gente acabou concluindo o segundo grau, e daí fiquei parado uns 8 anos, mais ou menos, sem condições de custear uma faculdade, e quando foi em 89, nós conseguimos passar no vestibular de Direito na cidade de Sete Lagoas e concluí em 92, que naquela época eram só 4 anos, a faculdade de Direito. E já então policial civil, naquela época, resolvi então participar do concurso público. Achei que já estava preparado para um concurso público, para a carreira, e consegui êxito em 95 ser aprovado. E daí nós passamos a morar em inúmeras cidades. Eu trabalhei no Triângulo Mineiro, trabalhei no Vale de Jequitinhonha. Depois trabalhamos aqui numa cidade do leste da zona da Mata Mineira, que foi Carangola, Rio Casca, João Molevade novamente. E esse processo de mudança antes de você se tornar um agente público, foi por conta da profissão do seu pai ou da sua mãe? Quem era professor? Meu pai, seu pai era professor do Estado. Naquela época, professor do Estado, e isso, naquela época, propiciava muitas transferências, né? Então nós éramos uma família de 7 irmãos, e praticamente cada um era uma cidade diferente, né? Muito bem. Nasceram uns próximos ao Espírito Santo também. Eu nasci lá em Januária, outros nasceram em Serra dos Aimorés. E aí foi diversificando a família, os filhos, né? Cada um de uma cidade. E acabou que em 2002, em 2000 na verdade, eu fui trabalhar em Raul Soares, para onde fui transferido. E aí nós recebemos um convite para vir trabalhar em Caratinga. E em 2002, aqui cheguei e permaneci trabalhando até final de 2005, quando novamente fui transferido para Raul Soares. E naquela época resolvi ser candidato a deputado estadual, mesmo não residindo em Caratinga, mas, aliás, residindo em Caratinga, mas não trabalhando em Caratinga. E nós tivemos uma votação expressiva
nesse pleito e nos possibilitou posteriormente ser candidato a vice-prefeito em 2008, na eleição em que nós fomos vencidos pelo nosso opositor à época. Em 2010, novamente, a pedido de um deputado federal, nós resolvemos novamente lançar o nome à disposição. E aí já um nome um pouco mais conhecido, nós tivemos, apesar das adversidades todas, nós tivemos uma votação ainda mais expressiva do que tínhamos tido em 2006. E coisas foram acontecendo dentro da profissão e nesse período da segunda eleição, nós fomos transferidos de Raul Soares para Inhapim, onde trabalhei durante 5 anos e alguns meses, quando em 2012 fui transferido para Manhuaçu, já aí na condição de regional, onde lá permaneci por 3 meses, por 3 anos, e depois transferido para Caratinga, com o objetivo de chegar no mês de junho e realmente me aposentar no mês de abril, mas aconteceram alguns fatos aí de ordem político, né, no decorrer desse período e que no final do mês de outubro nós tivemos a saída da delegacia regional por esses fatores políticos. Doutor Wellington, então hoje está aposentado? Hoje sim. Está aposentado. Seus pais, você falou que seu pai era professor, sua mãe do lar? Do lar. Do lar, 7? 7 filhos. 7 filhos. 7 filhos. Você mais 6 irmãos? Éramos, já perdi 2 irmãos, um em 98 e um outro agora em 2014. 2014. Seus pais são vivos? São vivos. Meu pai com 87 anos, minha mãe com 76. Bacana. Reside em Belo Horizonte. Lúcidos? Graças a Deus. Seu pai aposentado de vez? Sim, meu pai aposentado, sim. E educação rígida por conta de ter um pai professor? Muito centrada. Né? Meu pai, apesar dos seus 87 anos de idade, a educação nunca foi aquela educação de imposição, sempre de conversa, né? E isso nos propiciou um ganho muito grande durante a vida toda e nos orientando nesse sentido. E a gente é o que é hoje graças à educação recebida deles. A infância difícil? Foi uma infância pobre? Muito pobre. Você pode chamar pobre? Pobre, muito pobre. Nós, uma família de 7 irmãos à época e nós tínhamos um grande problema naquela época em que os professores não recebiam um salário adequado. Eu me recordo, ainda quando criança, chegava-se a 6 meses sem recebermos, meu pai receber salário. Então, e a oportunidade que ele levantava de manhã, você não tinha nada para se alimentar, quase nada. Eu muitas vezes levantava de manhã e era obrigado a comer farinha com açúcar, farinha com rapadura, para sustentar durante o dia. Um período que o educador ele atuava quase que por vocação mesmo, era muito amor mesmo. Exato. A causa, né? Se não era professor, porque gostava mesmo. Esses atrasos, porque gostavam disso. Exatamente. Mas eram mais respeitados, né? Certamente. Você deve ter essa imagem do seu pai professor como quase uma autoridade, né? Certamente. Uma cidade como Januária, por exemplo. Certamente. E eu já me recordo mais depois dos 8 anos em diante, né? Quando nós já estávamos praticamente morando em Serra dos Aimorés, e lá a gente acompanhou bastante. Então, realmente a figura do professor era tida com muito respeito, as pessoas realmente consideravam, né, a figura do professor. E, infelizmente, essa qualidade hoje ela tem se perdido no decorrer dos anos. Muito bem. Casado? Casado com Judite, né, pai de 3 filhos, a Natália de 23 anos, o Lucas com 22 e o Henrique de 5 anos de idade. O Henrique já caratinguense, nascido aqui em Caratinga. Muito bem. Os outros meninos nasceram nas cidades por onde o senhor passou. Isso. Os 2 meninos, na verdade, a Natália e o Lucas, nasceram em Belo Horizonte, né? Foi na época ainda de início de carreira na profissão e eles nasceram lá. E depois o Henrique, já em Caratinga, nasceu em 2011. Algum dos 2 mais velhos aí com uma tendência para seguir a carreira do pai, não? O Lucas, de vez em quando, ele toca no assunto acerca da profissão. E a gente conversa bastante, dizendo que da dificuldade, né, dos problemas, da falta de estrutura, que realmente é o fator complicador relacionado a isso, mas a gente deixa a cargo dele, né? A escolha é ele quem terá de fazer e o que ele escolher, nós estaremos ao lado. Como é que é o pai Wellington aí com filhos de 23 anos, um de 5 anos, a rapa do tacho, que a gente chama, né? É rapa do tacho. São criações diferentes, são momentos diferentes, né? Completamente diferentes, porque você vai pegar 23 anos e 5 anos aí, você tem toda uma passagem pela tecnologia que mudou a vida do homem no planeta, né? Com certeza. Na verdade, a gente está fazendo o papel de avô agora com o Henrique, né? Porque depois de 17 ou quase 18 anos do Lucas, aí tivemos o Henrique. Então, assim, foi um reaprendizado muito bom, porque infelizmente, por circunstâncias de necessidade, acabaram indo morar fora.
né, e ficamos em casa, eu e a Judite, e com o nascimento do Henrique, isso deu um fôlego novo ao nosso relacionamento, e muito importante para a gente, né, principalmente quando a gente decidiu militar na vida política. Muito bem. Família para você tem esse peso importante que eu estou percebendo. E qual que é a participação dela nesse processo de você se candidatar? Já se candidatou a deputado, a vice-prefeito e agora a candidata a prefeito de Caratinga. Te apoiam ou tentam te falar, não vamos mexer com isso, em face infelizmente, desse preconceito que o brasileiro hoje tem em relação à figura pública, né, de candidatos a cargo público? Como que tem sido tratado esse assunto na sua família? Em todas as oportunidades em que eu resolvi colocar o nome à disposição, eu sempre obtive o apoio dela, né? E, obviamente, com certo receio, no sentido de que, vivenciando, né, as situações que principalmente o país passa, realmente há um receio, no sentido de que a gente, ao adentrar na vida pública, né, que realmente a gente tenha o nome imaculado. E a gente sempre conversa nesse sentido, dizendo que não é a política que transforma o ser humano em um cidadão corrupto, um cidadão de má índole, né? E sim algumas pessoas com essa má índole já de antecedente à política que adentra nela e se aproveita. E disto, com a ausência de pessoas de boa índole, interessadas em militar na política, que se aproveitam disso. Então a gente sempre conversa nesse sentido e temos chegado a um consenso maravilhoso aí, temos apoio total dela. A política é uma coisa boa, né? Com certeza. E necessária. Necessário. Nós vamos fazer um rápido intervalo, nós voltamos daqui a pouco para falarmos aí do seu plano de governo e do seu desejo de governar Caratinga. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já. Não saia daí. Estamos de volta com o Começo de Conversa, e você que chegou aí agora e está nos assistindo, estamos entrevistando hoje o Dr. Wellington, candidato a prefeito de Caratinga pelo DEM. Dr. Wellington, vamos falar um pouco agora dessa sua candidatura e um pouco sobre o que você pensa sobre Caratinga e sobre governar Caratinga. Qual que é a sua grande motivação para se candidatar a prefeito de Caratinga? Você que já foi candidato a vice, né? E lembrou aí que foi uma chapa derrotada. Exato. Mas você agora insiste e vem como candidato a prefeito de Caratinga. O que te motiva a isso? A motivação é o momento pelo qual o nosso município passa. A gente enxerga nas pessoas a desilusão, né, a decepção, principalmente com os políticos ativos, os políticos mais tradicionais, e a necessidade de mudança, o descompromisso do político com a população, com os objetivos que ele traça durante a sua campanha política, e ao chegar ao poder, ele realmente parece que se desvirtua, ou então aquele compromisso feito durante o período de campanha foram compromissos feitos sem nenhuma possibilidade de realização, sem nenhuma sustentabilidade. Então, a mudança, né, a possibilidade de mudança, de novos rumos, né, buscar coisas melhores para a nossa cidade, dar um direcionamento melhor para a população, e eu me incluo dentro dela porque hoje me sinto um verdadeiro caratinguense. Parece que caiu em lugar comum essa questão do candidato fazer algumas promessas, e eu já participei também, já acompanhei várias eleições, do candidato fazer promessas sobre modos de governar, e parece que de repente, não sei se é a cadeira do prefeito, não sei o que acontece, e de repente ele não consegue. Seria por conta da estrutura mesmo de governo, não? Quer dizer, ou da maneira da política acontecer na cidade? Você acha que isso é uma maneira, é um engano, quer dizer, é uma maneira de enganar o eleitor que o candidato teve, ou de fato ele não consegue governar do jeito que ele se propõe, ou seja, respeitando as opiniões, ouvindo as lideranças, ouvindo as comunidades? Eu acho que é um conjunto de situações. Em algumas delas, realmente o candidato ele passa a fazer essas promessas
sabendo que não vai ter como cumpri-las. E até também por desconhecimento da máquina, como é que funciona a máquina administrativa. Né? Mesmo ele não tendo nunca exercido um cargo no executivo, mas ele tinha que ter o mínimo de conhecimento possível da área administrativa para que estivesse fazendo alguns compromissos com o cidadão. E outra realmente porque ele quer fazer, porque acha que essa é a maneira que ele vai conseguir convencer o eleitor. Mas hoje a gente tem percebido isso, que o eleitor ele não tem se enganado, ele está muito consciente hoje, com raríssimas as exceções nas quais o eleitor tem se deixado levar por essas promessas, esses compromissos, essas falsas mentiras do político. Então eu acho que precisa sim de ter, no mínimo, um conhecimento a respeito da administração para que sim, a partir daí ele possa estar fazendo esses compromissos de campanha. Você conseguiria administrar com um conselho gestor? Eu acho que será de imprescindível importância, porque você estará aí dividindo com pessoas e pessoas competentes a administração do município. Eu acho que funciona maravilhosamente bem. Mas o conselho gestor não vai engessar o prefeito, não? Acredito que não. E por quê? Esse conselho gestor deverá ser um conselho escolhido dentre pessoas de capacidade técnica, capacidade científica e pessoas que tenham uma aproximação muito grande com a população, pessoas que realmente conheçam o nosso município de forma profunda, a auxiliar a administração no sentido de gerenciamento. Quer aproveitar dentro pegar um gancho nesse assunto sobre as lideranças de bairro. A gente percebe que o líder de bairro ele praticamente desapareceu. O que você tem hoje são pessoas nas comunidades interessadas em algum momento a participar de um processo eleitoral, como vereador ou algo parecido. O que fazer para reativar essas lideranças? Aquela pessoa mesmo que funciona como um cooptador de ideias, uma pessoa que ajuda a resolver os problemas do bairro, mas sem interesses pessoais, com foco de fato na comunidade. Olha, a gente percebe realmente isso com muita clareza e isso foi sendo trazido à tona pelos atuais administradores. Né? Eles é que alijaram essas lideranças desse processo de conversação, a falta de diálogo entre o gestor público e as comunidades e as lideranças comunitárias. Então isso tudo foi provocando com que as pessoas fossem se afastando e aquelas interessadas única e exclusivamente em tirar proveito desses momentos, principalmente nos momentos de campanha política ou interesses próprios, essas pessoas foram aparecendo no cenário e aquelas que realmente eram verdadeiras lideranças que tinham isso em si, elas foram sendo esquecidas de lado ou simplesmente elas se afastando por si só por entender que elas não seriam de forma nenhuma ouvidas pelos gestores. Então eu acho que a necessidade hoje de ter uma administração centrada, sim, uma administração focada em objetivos, mas aberta ao diálogo, principalmente com essas lideranças. Então, chamar essas lideranças novamente ao convívio da administração para que realmente elas tenham uma participação efetiva e, com certeza, colaborarão demais para que a administração tenha êxito. De que forma o governo do Dr. Wellington poderia contribuir para tornar Caratinga uma cidade mais pujante, mais progressista? Eu acho que, o primeiro de tudo, é você ter conhecimento realmente do estado que o nosso município se encontra. Um estado complicado em todos os níveis, nós estamos verificando, não é privilégio de Caratinga, negativo de Caratinga não. É segurança, saúde, saneamento básico, eu acho que é chamar para a conversa. O que nós não podemos é ter na consciência de que nós temos de ter um posicionamento estando de um lado e ao mudarmos para outro lado, nós tenhamos a mudança de comportamento. Acho que nós temos de ser a mesma pessoa em todas as situações. E acredito que será muito importante para o nosso município que nós tenhamos essa possibilidade de diálogo, de conversação, de chamada a empresas para que venham para o nosso município, para que invistam no nosso município e dando a elas, de repente, isenções, que em outros municípios foram muito bem estabelecidos, para que elas realmente tenham algum interesse em vir para o nosso município e que investir. Eu acho que hoje nós precisamos de ter escolas técnicas, como já temos algumas, mas crescer isso mais ainda, escolas técnicas de segundo grau, para que os alunos, ao deixarem o ensino médio, que eles tenham a possibilidade de, não querendo seguir ou fazer uma faculdade, que eles tenham a possibilidade de já ter uma profissão ao deixar o ensino médio. Tá, essas questões relacionadas a emprego, saúde, educação e segurança pública, você acredita que em Caratinga elas se devam não apenas a uma questão nacional, que a gente percebe isso no país todo, a falta de segurança,
com problema com a saúde, problemas com a educação, os índices mostram isso, ou nós temos um problema de gestão? Olha, é óbvio que há uma colaboração, sim, a nível nacional, né? A gente verifica que é um efeito cascata, mas tem medidas que podem ser adotadas no nosso município que terão eficácia e eficácia plena e rápida. E a gente tenha percebido isso. Vou te dar um exemplo próximo da cidade de Bom Jesus do Galho, uma cidade bem pequena, com a renda per capita bem inferior à nossa, e que principalmente na área hospitalar tem uma aparição muito mais convincente e atrativa para a população do que Caratinga está tendo hoje. Muito bem, nós tivemos acesso a pesquisa em vários municípios nesse momento, quando a eleitura ele mostra claramente que a sua maior preocupação, o seu maior problema hoje chama-se saúde. Doutor Wellington, prefeito de Caratinga, a partir do dia 2 de janeiro, qual seria a sua primeira prioridade nessa área? Olha, nós fazemos um levantamento completo a respeito do estado da saúde de Caratinga, que a gente sabe que está doente, e nós temos ao lado, trazendo conosco, um vice-prefeito, um profundo conhecedor da área de saúde, né, o doutor Giovanni, um obstetra. Nós temos um deputado federal ao lado que nasceu praticamente dentro de um hospital, que é a Fundação Cristiano Varela. O seu pai, que é o Léo Varela, foi o fundador da instituição. Nós temos ao lado hoje o presidente da Fundação Cristiano Varela. São pessoas profundas conhecedoras disso aí. E nós temos também em Caratinga, nós temos instituições em Caratinga que estão diretamente ligadas à saúde e nós temos de formar parcerias com isso. Nós não podemos de forma alguma começar a fazer divisões, né? Ou não serve para trabalhar, nós vamos ter de colocar de lado, nós temos de aproveitar todas essas forças, né? E trazermos juntos conosco para que nós consigamos fazer uma verdadeira mudança que Caratinga, principalmente na área da saúde, está esperando. Muito bem, nós estamos encerrando esse bloco e voltaremos já já com mais Dr. Wellington em Olho no Olho. Até lá. Estamos de volta com Conversa de Conversa, dando sequência a um programa especial sobre as eleições municipais 2016. E hoje, tendo o prazer de receber aqui nos estúdios da UNEC TV o Dr. Wellington. E você vai conhecer um pouco mais agora no quadro Olho no Olho. Dr. Wellington, por que votar no Dr. Wellington? Bom, antes de responder a sua pergunta, é importante até a nomenclatura dada ao seu programa, que é assim que nós estamos querendo trabalhar com o povo, olho no olho, enxergando a população da maneira como ela quer ser enxergada, né? E, na verdade, o que acontece? Nós temos um grande propósito, que é ter escolhido Caratinga para residir, né? Para criar a minha família, criar o meu filho Henrique, hoje com 5 anos de idade. E nós temos um grande objetivo, sim. Temos um objetivo de transformar Caratinga, de tornar Caratinga uma cidade mais viável, uma cidade mais humanizada, mais justa, né? E nós estamos à procura disso, na busca disso. E a grande motivação que se tem para votar em Dr. Wellington, por que votar em Dr. Wellington? É porque nós estamos cheios de expectativas, cheios de possibilidades, com grandes objetivos, propostas maravilhosas para Caratinga, enxergando aqui o que se precisa fazer em todas as áreas, na área da educação, segurança pública, trânsito, né, trânsito caótico, tem o problema da rodovia 116 que corta o nosso município e constantes acidentes, mortes, e nós temos sim de conclamar a população para que ela enxergue a possibilidade de desagarrar daquilo que está aí, que não deu certo, para uma aposta de uma possibilidade nova, uma possibilidade de uma aposta diferente e que já tem sim uma certa bagagem dentro da administração, apesar de não ter exercido nenhum cargo no executivo, mas ter uma proposta na administração, trabalhando aí durante 30 anos na função pública, de segurança pública. E ter essa experiência na segurança pública ajuda ou atrapalha a sua campanha? Ajuda muito e por quê? Pela forma que a gente trabalhou durante esse período, principalmente durante os últimos 20 anos, quando exerci o cargo de chefia dentro da instituição, que sempre permaneci com as portas abertas, recebendo as pessoas, entendendo, buscando entender os problemas delas e muitas das vezes evitando que coisas piores viessem a acontecer.
Às vezes a pessoa chegava na unidade e a gente simplesmente, por entender que ela precisava de uma conversa e nada mais além disso, para que saísse do problema, a gente abria as portas, sentava, conversava, então isso me possibilitou bastante conhecer todas as comunidades por onde eu trabalhei, em específico Caratinga, onde eu já moro há 14 anos e conheço profundamente a população de Caratinga, a região de Caratinga toda, né, e isso me possibilitou bastante. O senhor é um funcionário público, mas nunca trabalhou no Poder Executivo. Não. Né? Trabalhou na administração pública, mas não executando. Isso pode torná-lo uma novidade e fazer diferença nessas eleições? Sim. E por quê? Apesar de nunca ter exercido um cargo no Executivo, durante os últimos 20 anos nós exercemos cargo de chefia, chefiando unidades por onde passamos, e nos últimos 4 anos nós desenvolvemos a função de regional. E na última, por exemplo, nós trabalhamos administrando 24 cidades, cerca de 500 mil habitantes, né, dando a essa população a segurança que nós entendíamos ser a mais necessária e sempre conversando com os gestores municipais, formando parcerias, né, junto com a outra força policial, no sentido de buscar que a população tivesse mais tranquilidade para que tivesse uma vivência melhor. Então, com certeza, apesar de não ter exercido ainda nenhuma função no Poder Executivo diretamente, nós temos uma certa e boa experiência na área administrativa ao gerenciar as unidades por onde passamos. Doutor Wellington, por doutor Wellington, como é que o senhor se define? Uma pessoa muito humana, que gosta de escutar demais as pessoas antes de tomar qualquer decisão, prefere esperar bastante, né, depois de muita conversação, para tomar a decisão madura, né, uma decisão que realmente depois não se tenha como arrepender porque tomou a decisão correta. Doutor Wellington, nós agradecemos muito a sua presença no nosso programa, foi muito importante para apresentá-lo e apresentar suas propostas aos eleitores. Eu te agradeço, né? Agradeço também a população de Caratinga por estar nos escutando nesse momento e dizendo a elas que, ao votarem em Dr. Wellington no dia 2 de outubro, vocês estarão votando numa proposta diferente, uma proposta nova, uma proposta de possibilidades realmente, de mudanças de rumo positivo. Né? Nós não temos nenhum objetivo em querer tirar algo de Caratinga, nós estamos buscando trazer para Caratinga, voltar à dignidade da população, voltar para vocês. Tudo aquilo de bom que vocês têm, que precisam ter, né, a credibilidade, a crença, novamente, na política, né, e que nós tenhamos a possibilidade de demonstrar que ser político não é fazer tudo aquilo diferente daquilo que você imagina, e sim buscar fazer aquilo que a população deseja de um político, né, que é oferecer. E nós temos isso com muita abundância. Oferecer à população de Caratinga, juntamente com o Dr. Giovanni, aquilo que nós temos de melhor, a nossa disponibilidade, a nossa sinceridade e honestidade, a nossa questão de justiça e humanizada. Eu acho que isso é muito importante para todos nós. Muito obrigado. Muito bem. Estamos encerrando mais um programa da série Eleições Municipais 2016. Hoje com a participação de Wellington Moreira de Oliveira, o doutor Wellington, candidato a prefeito de Caratinga pelo DEM. Muito obrigado por sua audiência. Aguardamos você em nosso próximo começo de conversa com mais um concorrente ao cargo máximo ao Executivo Municipal de Caratinga. Até lá!